Jacó vai se revelar como filho malvado e aprontará para cima de seu irmão. Jacó vai deixar Esaú passar fome. Em troca de um prato de comida, ele fará um pedido macabro para o filho preferido de Isaque. Jacó vai ficar prestes de acabar com a vida de Esaú. Depois da caçada, Esaú chegará em sua tenda com muita fome, mas ele logo sente um cheiro de comida. Vendo que seu irmão está ali perto, diz que o cheiro desse guisado está muito bom. Ele revela que está tão cansado e tão faminto que quase nem tem mais forças para ficar de pé. Esaú então fala para o seu irmão dar de comer a ele. Jacó rapidamente vai perceber que as lentilhas que ele estava preparando são as chaves para se tornar o herdeiro de Isaque. Por isso, ele vai perguntar o que é que ele vai ganhar com isso. Esaú diz que ele não sabe, mas Jacó então pergunta que tal vender a progenitura. Esaú vai dizer que está a ponto de perder a vida de fome. E se ele perder a vida, o que a primogenitura vai servir para ele? Isso vai acabar sendo uma resposta positiva para Jacó. Ele então pergunta se seu irmão jura que ele está vendendo o direito de ser o primogênito de Isaque. Esaú vai ficar um tanto quanto sem paciência e vai dizer que ele já disse que sim, mas que agora é para ele andar e dar logo essa comida, porque ele está com muita fome. Jacó acaba fazendo o que seu irmão Esaú pediu e serve ele. Mas depois, quando ele fica sozinho, ele vai dizer que não falta mais nada na vida dele, porque ele conseguiu o que tanto queria, porque Esaú vendeu a primogenitura por um cozido. Ele não vai demorar também para informar a sua mãe Rebeca sobre esse acordo que ele fez com o seu irmão. É claro que Rebeca vai achar tudo isso uma palhaçada, mas não vai contar para o seu marido, já que ela sabe que Jacó fez errado e por isso não quer que seu filho sofra. Mas isso não vai prestar, porque Isaque vai acabar descobrindo e fará loucura com Jacó e com Rebeca. E ainda, o marido de Rebeca vai castigar Jacó de uma forma incrível e surpreenderá a todos. Isaque também terá um grande encontro com Deus, mas o Senhor vai dar uma missão incrível para o filho de Abraão. Isaque vai ficar tão chocado que chegará a desmaiar. Além disso, o rei Abimeleque vai ficar encantado por Rebeca e vai querer roubá-la de Isaque. Ele cometerá o mesmo erro que o faraó do Egito e vai roubar a esposa do filho do prometido de Deus. Vale lembrar que as histórias que estão citadas na Bíblia são de que Jacó fez o seu irmão vender os direitos de ser o primeiro filho, Isaque não gostou disso e Rebeca tentou proteger Jacó. Deus também falou com Isaque e, além disso, o rei Abimeleque também ficou encantado com a Rebeca. As outras histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa
sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta: qual é o seu filho preferido de Rebeca? Esaú ou Jacó? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O filho malvado de Rebeca e Isaac vai tomar um castigo brutal por ter enganado Esaú. Rebeca vai tentar proteger o seu preferido, que na verdade é uma peste, e vai acabar tomando um castigo de Deus também. Rebeca já descobriu o que é que aconteceu, mas ainda não contou nada para o seu esposo. Isaac vai chegar em sua tenda e vai perceber que Jacó está falando algumas coisas estranhas. Ele vai ouvir o mais novo dizendo que agora é ele quem vai herdar tudo de seu pai. Isaac vai estranhar e vai perguntar o que é que seu filho está falando, já que ele está falando nada com nada. Rebeca vai se sentir na obrigação de revelar a verdade e diz que Jacó fez um acordo com Esaú e que eles trocaram o guisado pela primogenitura. Isaac vai ficar chocado e pergunta se Esaú ficou maluco. Ele diz que não é assim que as coisas funcionam, e que primogênito é quem nasce primeiro, e que isso não se troca por um prato de comida. Esaú vai dizer que nem lembrava mais disso, e que ele estava só brincando com Jacó, porque ele estava faminto e cansado. Jacó não vai gostar nada disso e, bem bravo, vai mandar o seu irmão falar a verdade. Ele vai dizer que Esaú prometeu e jurou que iria dar os direitos de ser o filho mais velho, em troca de um prato de comida. Rebeca, que estava acompanhando tudo, vai dizer que Esaú disse que a fome dele era mais importante que a herança de Isaac, e que Esaú chegou a dizer que não precisa mais da herança. Esaú então vai dizer que ele nunca falou isso e pergunta se foi isso que Jacó falou para Rebeca. Ele ainda chama Jacó de mentiroso. Jacó não vai aceitar essa acusação e vai dizer que Esaú jurou para ele. Isaac então vai ter que intervir e vai gritar chega, porque é para parar de invenção. Ele vai deixar bem claro que a primogenitura é do Isaac, e nem uma montanha de lentilhas vai mudar isso. Ele então vai perceber que Rebeca e os seus 2 filhos ficaram bem assustados com a atitude e com o tom de voz dele, e vai pedir desculpas. Ele vai dizer que foi um dia difícil, porque eles precisam se mudar amanhã e que ele tem muita coisa para fazer, para pensar. Ele ainda diz que vai ser uma viagem árdua. Rebeca e os meninos não falam nada, e Isaac manda eles terminarem logo de comer para eles irem descansar. Os meninos terminam de comer calados, assim como Rebeca, que também não diz mais nada. Mas mesmo com Isaac nesse estado nervoso, Deus vai querer falar com o filho de Abraão e testá-lo ao máximo. Isso porque Deus vai dar uma das maiores missões da Bíblia para ele. Isaac vai estar em sua tenda se preparando para dormir, quando ele vai ser surpreendido pela voz de Deus. Pela primeira vez, ouvindo essa voz, Isaac arregala os olhos. Mas ele já sabe de quem é essa voz e logo percebe que é de Deus. Isaac dirá
que ele está ali para ouvir o Senhor. Deus então começa a falar que não é para Isaque seguir para o Egito junto de Ismael. O Senhor fala para Isaque e todo o seu povo ficar na terra que ele vai mostrar. Porque enquanto ficar morando nesse lugar, ele estará contigo e vai abençoar todo o acampamento. Isaque vai ficar bem mais tranquilo ouvindo isso. E Deus vai continuar dizendo que ele vai dar aos descendentes de Isaque todas as terras, assim como ele cumpriu o juramento que fez a Abraão. Ele vai dizer que vai fazer os descendentes de Isaque serem tão numerosos quanto as estrelas do céu, e vai dar todas as terras possíveis. E que por meio dos seus descendentes, ele vai abençoar todas as nações do mundo, pois Abraão obedeceu e cumpriu as ordens do Senhor, os mandamentos, as leis e os ensinamentos. E é assim que vai se cumprir. Isaque, que ia para o Egito por causa de seu irmão Ismael, muda de ideia e assim se faz. Um mês depois, Isaque e sua comitiva já chegaram no acampamento de Shaim. Eles tiveram que procurar outro lugar para ficar, já que ali, perto de Hebrom, uma seca tenebrosa tomou conta de tudo. Mas para eles utilizarem as terras que ficam perto do acampamento de Shaim, eles vão ter que pedir ordem para o rei Abimeleque. O pai de Omar, já sabendo que tem novos visitantes, vai até o acampamento para ver quem são aquelas pessoas. Ele logo vai se encontrar com Isaque e os dois vão começar a conversar. Isaque vai se apresentar como filho de Abraão. O rei Abimeleque então vai dizer que ele é o tão esperado filho que Abraão teve na velhice. Isaque responde que é ele mesmo e que ele segue os ensinamentos de seu pai e administra o acampamento que foi iniciado por ele. O monarca vai dizer que ele admirava muito Abraão e que ele era um grande homem. Isaque vai dizer que era recíproco, porque o pai dele sempre falava do rei Abimeleque com grande respeito. Abimeleque vai ficar bem curioso e vai perguntar o que é que traz Isaque a Gerar. Isaque vai responder que ele foi pedir permissão para acampar com o povo dele nas terras do rei, porque infelizmente a região que eles estavam foi castigada por uma seca terrível, que nem os animais e nem as plantações estão conseguindo sobreviver. O rei Abimeleque vai dizer que ele não vê problemas. Ele vai dizer que gosta de fazer bons negócios. Isaque vai achar que acabou por aí, mas o rei pergunta o que é que ele vai oferecer em troca e pergunta se é uma bela esposa, talvez. Isaque vai dar um sorriso meio sem graça e Abimeleque continua perguntando se há alguma mulher de beleza exuberante capaz de fazer um rei feliz entre o povo de Isaque. Isaque não vai conseguir nem responder. Isso porque o rei Abimeleque acaba vendo Rebeca, que estava organizando tudo no acampamento. O rei vai ficar encantado com a beleza da moça e vai mandar Isaque trazer ela até ele. Isaque vai até obedecer à vontade do rei, mas mal sabia ele que o rei iria roubar a sua esposa. Mas é Abimeleque mesmo que chama por Rebeca. Ele fala que o passeio dele já valeu a pena e diz que ainda não sabe o nome dela. Isaque, que já conhece a fama do nobre,
vai acabar se precipitando e vai cometer o mesmo erro que seu pai. Abimeleque vai perguntar quem é ela. E Isaque vai dizer que Rebeca é irmã dele. Abimeleque vai dizer que está explicada a beleza da moça e que Sara transmitia muita doçura, e pergunta se Rebeca canta tão bem quanto Sara. Rebeca vai dar apenas uma risada e vai dizer que ela não sabe cantar. Abimeleque vai dizer que é uma pena, mas Nájila, que estava ali por perto, vai dizer que ela e seu marido têm que ir agora voltar para o palácio, porque eles têm muito o que fazer ainda. Eles então se despedem de Isaque e de Rebeca e vão embora. Mas Abimeleque vai ficar encantado por Rebeca e não pensará em mais nada a não ser dela. E isso pode custar muito caro para Isaque, já que Abimeleque tem fama de roubar a esposa dos outros. Já na Bíblia é importante a gente lembrar que Deus tinha prometido a Abraão que através de seu filho Isaque ele faria uma grande nação. E isso realmente aconteceu. Apesar das dificuldades que Isaque e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada. No tempo certo, o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaque, Jacó e Esaú, a promessa de Deus estava sendo cumprida. Esaú era o primogênito dos gêmeos. Então, teoricamente, era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Antes mesmo do nascimento de Esaú e de Jacó, Deus, pela sua soberana e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria essa promessa. Deus disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Dessa forma, Jacó era considerado o herdeiro da promessa. Depois de muitos anos separados, Jacó queria reencontrar o seu irmão Esaú. Quando ele estava indo a este encontro, ele estava passando por um riacho de Jaboque. Jacó então encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao começar o dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim, o filho de Isaque conseguiu ser abençoado. Essa bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro divino. Mais tarde, novamente Deus apareceu para Jacó e reafirmou essa mudança de nome. Logo depois desse ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos irmãos foi muito bom para as duas partes, já que eles não se viam há muito tempo. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!